Boa noite, pacientes e amigos. Aqui é Isabel, psicóloga, para mais uma live no meu canal do IGTV Instagram. Hoje falando sobre um tema muito legal, que foi um também dos mais votados e que está no ranking entre os temas que mais as pessoas querem saber. Eu trabalho com psicoterapia de casal, tá? Psicoterapia de cognitivo-comportamental. E o tema que mais a gente fala no relacionamento é que todo mundo imagina que quando a gente tem um relacionamento afetivo, onde há amaciamento, que a pessoa se junta para morar, ou quando existe um novo relacionamento, após um divórcio, se forma-se outra família, são famílias distintas que se formam através de várias famílias também. Existe um relacionamento entre essas famílias. Claro, hoje eu postei sobre uma árvore, né? A árvore, vamos falar assim, sobre a hereditariedade, a herança que existe, né? Entre as árvores e os galhos, né? Os galhos são todos os integrantes da família, e como isso tem a ver com o quê? Justamente com a raiz. Se a raiz for forte dessa família, com certeza os galhos e os frutos também serão fortes. Boa noite a todos, espero que gostem, mas eu vou falar sobre um tema muito importante, porque a gente fala assim, nossa, mas eu casei com a mulher, não casei com a minha sogra, não casei com o meu cunhado, não casei com o meu tio, não casei com o tio dela. Mas a gente acaba sobrecarregando as questões familiares, a gente está... Oi? Seu cachorrinho tá latindo? Sim, ele não pode vir. Minha cachorrinha Pupi tem... Gente, não me parem de falar, mas ela tem quase 15 anos e está ceguinha. Então, qualquer barulho que ela escuta, máquina, tudo, ela sai correndo. Como eu faço a live aqui em casa, depois que eu cheguei de atender no consultório, então eu peço só vocês um pouquinho de paciência, mas ela já desceu para o primeiro andar, ela está latindo lá na porta, porque se o vizinho entra, ela acha ruim. Bom, continuando. Na árvore genealógica eu postei isso, né? Que a gente segue por diferentes caminhos, os irmãos, primos, todo mundo. Mas se a raiz for forte, se a raiz for de hereditariedade, de uma questão de valores, de se é passado valores, porque vamos pensar, uma família com uma mulher da minha idade. Muitas mulheres da minha idade já são avós. Eu tenho 52 anos. Eu tenho uma filha de 16, por exemplo, né? Quando eu me casei, eu também acabei me casando com parte da família. A gente leva isso dos pacotes, né? Faz parte do pacote? Faz parte do pacote, sim. Não temos como desvincular a família dessa situação, porque você acaba tendo relacionamento, principalmente o homem, quando ele sai de casa, ele acaba associando a família da mulher como a sua família. E isso, assim, é uma questão até antropológica, tá? Ele deixa de seguir a família dele para seguir a família da esposa. Se caso ela tiver mães e pais vivos, se caso o homem também tiver pais e mães vivos, ela começa a nora começa a ter contatos e vínculos afetivos com o sogro e a sogra, sendo do marido, tá? Numa relação marital, que a gente fala parental, né, com cônjuges casados no papel ou simplesmente amaciados, que a gente fala assim, que se juntaram e que estão morando juntos através de muito tempo. Como isso é importante? Muito, muito, por incrível que pareça. Você não casa somente com a pessoa. Quando você está na fase da paixão, você não consegue enxergar a família da pessoa, né? Então, você não sabe como é que é a origem, que tipo de educação que recebeu, como é que foi a vida dessa pessoa. Você não faz estudo da infância deles, dela. Você não faz uma análise, por incrível que pareça, com maturidade, tá? Quando você vive com um homem de 18 anos, acaba o amor. O que você pode fazer? Gente, existe terapia de casal, mas para isso acontecer, os dois ainda têm que sentir que ainda pode dar um jeito nessa situação. Não adianta um só querer, porque se um só quer na terapia de casal, o que vai acontecer? O outro não vai contribuir, o outro vai simplesmente pôr a culpa no parceiro, porque ele não quer continuar, então ele quer arrumar um meio, esse meio tem que ser adequadamente social para justamente culpar o outro dessa situação. Então, é necessário que os dois queiram.
Eu tenho tido muito trabalho com terapia de casal e tem dado sucesso, sim. Não vou dizer para vocês que é da noite pro dia. É um processo que às vezes leva 6 meses até 1 ano de terapia de casal. Mas a grande maioria, graças a Deus, tem dado certo. Hoje em dia, os relacionamentos estão muito internet, muito gigabytes, muito rápidos, muito evolutivos. Então a pessoa não pode ter um defeito, apenas um defeito, o resto se esquece, tá? Esquece-se as qualidades da pessoa, tá? Ela dica só daqui de Curitiba. Boa noite, Ferreira Marilene 2. Então, procure um terapeuta de casal, se caso você precisar. A terapia de casal consiste em saber um ouvir o outro. Então, se não existe canal de audição, normalmente, quando um vai já resistente para terapia de casal, é porque não existe um elo entre vocês dois. E quando acaba o diálogo, já acabou em si, às vezes já faz muito tempo. Então as pessoas às vezes negligenciam certos sinais. Quando a gente começa a namorar, a gente não enxerga a pessoa realmente como ela é com a família. A partir daí, começa a perceber. É uma pessoa que cuida da mãe, é uma pessoa que cuida do pai, é uma pessoa que tem contato afetivo com os irmãos, com o pai. Como é que é essa relação, essa dinâmica familiar? Para você escolher um parceiro, para você saber, é necessário conhecer a família? Sim, tá? Não que isso seja uma regra, mas quando a gente é muito jovem, muito adolescente, empolgado pela aura da paixão, daquela necessidade, daquela coisa que você não vê e não enxerga nada além de uma sensação maravilhosa de estar com o parceiro. Só que esse parceiro, na malinha dele, vai vir também a família. Essa família pode ser uma família desestruturada. Isso não significa que ele não venha a ser um bom parceiro, nem um bom marido, tá? Nem a mulher que vem de uma família desestruturada não significa que terminantemente seja uma péssima parceira e uma péssima esposa, tá? O que isso tem a ver, Isabel? Tem a ver muito. Você tem que ver como é que as pessoas tratam seus pais. Como é que é tratado a mãe? Com qual respeito é tratado a mãe? Porque assim vai ser tratado você futuramente. Por incrível que pareça, isso é repetitivo dentro do contexto familiar que se transporta no contexto do casal. Então eles levam para a cama parte da família de um, parte da família de outro. Eu estou falando de uma coisa séria, isso é responsabilidade. Então, quando a gente acha que tá aquele romance maravilhoso com a pessoa, não é. A gente se engana na fase da paixão e costumamos enganar na adolescência ainda. Hoje, adolescente é considerado até os 24 anos de idade, então imagina como deve ser. Quem se casa antes é mais ou menos uma criança, é pueril demais. A gente comete muito erro na idade jovem. Hoje, ser cobrado de um jovem que tem 30 anos, você não casou? Como? Você não teve filhos? Como? Você não tem... Nossa, já era para ter netos, já era para ter... É tanta cobrança. As cobranças são dentro da nossa sociedade, entre aspas, hipócrita, tá? Porque, assim, tem que partir de uma família, tem que ter um filho. A pessoa tem que estar preparada para saber o que é um filho, o que são responsabilidades, o que são dependências, porque você, a partir do momento que você forma uma família, você tem que esquecer da parte que você teve a raiz, só levar dela os seus valores, tá? Que é o legado, não é a herança, é o legado, aquilo que foi deixado pela sua família, daquilo que faz parte dos seus valores, para depois você se unir a outra pessoa que talvez até tenha outros costumes, outra vivência de vida, outras pessoas com qual conviveu. E os costumes e a cultura pesa demais, gente. Eu falo porque é culturalmente aceitável. Você pode falar assim, não, uma pessoa do norte vai casar com uma do sul. Existe uma diferença muito, mas muito grande. E ela é cultural. Quando a gente consegue passar por esses estágios, eu vou dizer para vocês que os casamentos hoje não duram nem 1 ano, 1 ano e meio. Porque a pessoa tem um defeito, esse único defeito já vale por mais de 15 virtudes que ela tem. É claro que você
a gente não vai tolerar coisas absurdas, como, por exemplo, violência psicológica, violência física, violência contra seus filhos, traição. Você vê que a traição, quando acontece, a gente fica culpando apenas a mulher, né? A mulher que pegou o marido da outra, porque ela pegou, pôs nas costas e saiu correndo, né? Então, bem esse tipo de pensamento machista ainda existente nesse país. Parece que a mulher foi uma pessoa que chegou lá e violentou o homem, estrupou e trouxe ele para casa. Não funciona assim, tá? A responsabilidade é de ambos. Não existe uma porque permite, outra porque a situação tá confortável, tá cômoda. Quando a gente se torna cômodo e confortável, a gente favorece ao outro de pensar, nossa, eu não sou vista, não sou enxergada, eu estou fazendo o meu melhor, mas mesmo assim ele me critica apenas por um defeito. Tem que ver que defeito é esse e pôr na balança se isso vale a pena ou não no relacionamento. Não se pode descartar qualquer ser humano por um defeito, ou dois, ou três. Quando a soma, você é capaz de lidar com isso matematicamente, a soma vale a quantidade de tempo que você passou, o tempo que você cuidou, o tempo que você fez, o tempo que vocês cresceram juntos, for maior, é um ato de burrice. Me desculpe, mas é um ato de burrice. Porque ninguém fica com ninguém apenas para suportar. A gente tem tolerâncias, limites, isso é normal. Até que ponto você fica com alguém 10 anos, 7 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos e você fala o quê? Acabou. Acabou o amor? Acabou não. Acabou não. É mais conveniente para a pessoa que quer pedir a separação arrumar uma desculpa no outro para se justificar perante a sociedade. Então, o que acontece? Ela é vista como, acabou, porque ela é isso. Normalmente essas mulheres são muito acusadas nessa situação. E os homens passam de papel bons, são bons pais, são bons, são zeladores, são os cara que custeia, né? Que dá dinheiro, e o papel, digamos assim, coadjuvante, né? Fica para quem? A mãe. Gente, eu tô falando de estatísticas. Eu não tô generalizando, mas em 91% dos casos é a mãe que resolve todos os problemas dentro de casa. É problema com os pais delas, às vezes é problema com o sogro, com a sogra, com gente doente perto da família, e ninguém tem tolerância a absolutamente nada. As pessoas querem que o mundo gire só no umbigo delas. Sou eu que vale, ninguém está se importando comigo. Mas por que você precisa se importar com o teu irmão ou com a tua irmã que tem a vida própria, os filhos próprios, os problemas deles para você trazer para dentro de casa? Isso é errado. Vocês têm que, quando vocês formam uma família já é um casal. Um casal forma uma família, independentemente se ele vai ter filhos ou não. Um casal sozinho, ele é uma família, porque quando os dois gostam um do outro, por mais que o outro queira desistir, ela ou ele fala assim, não, eu vou te dar um tempo, você vai pensar sobre esse assunto. E aí os dois não desistem. Porque quando existe sentimento real, que passa por muitos anos de confiança, de contato, de pele, vocês acabam sendo morando dentro do outro. Isso é muito diferente do que apenas aquela paixão maravilhosa que você tem nos 2 primeiros anos de relacionamento juntos. Após isso, o relacionamento vai sofrer estágios. E você vai trazer as lembranças minêmicas dessa família que você tem, vai pôr em prática aquilo que você tem como essência de valores, aquilo que te foi ensinado e que pode ser que entre em conflito com o seu parceiro, porque os valores deles são completamente diferentes. Aí que nós chegamos a um impasse muito grande. Por quê? Porque os valores ultimamente não existem. As pessoas fazem o que é conveniente para elas. Então, se é conveniente eu acusar a outra para eu me livrar da culpa, é melhor a outra ser vista como ruim, mal, porque não presta,
porque não presta, então o outro também. Tem mulheres que às vezes pedem o divórcio também de nada, porque simplesmente elas não querem assumir as próprias culpas. Então, o que cabe a você fazer? É claro que você não vai obrigar outro ser humano a ficar com você. Se você viu que a pessoa não quer ficar com você, apesar de tantos anos de estar juntos, eu falo tantos anos porque eu acho um ano muito pouco, né? A partir do segundo, terceiro ano, até quarto, quinto, sétimo, você tem que ponderar, pôr na balança. Imagina quem tem 20, 30 e 40 anos de casado, 50 anos de casado. Tem gente que resolve depois que tem 50 anos de casado. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver? Filho não sustenta ninguém dentro de casa. Nunca. Filho foram feitas para a gente educar como um legado para o mundo. Parte da nossa essência está neles. Aquilo que a gente educa, aquilo que a gente mostra para o mundo, eles vão ser a sua perpetuação de você, da sua raiz, do seu DNA dentro do mundo, do contexto social e dentro de uma sociedade. Então, o que é importante? O legado ou a herança? Muitos falarão herança, com certeza. Mas não. A herança eles podem gastar em menos de um ano. O legado eles podem levar para a vida inteira e trazer o legado para os seus netos e bisnetos. Nada mais gratificante, eu acho, que para uma mulher e para uma mãe, você ter conseguido educar teu filho com valores. Não precisa ter a melhor educação do mundo, na melhor escola, na melhor faculdade. Se ele não for um bom ser humano, ele não vai ser ninguém de sucesso. Você não vai deixar de herança isso. Você vai deixar uma pessoa triste, deprimida e infeliz com a vida. Sempre vai achar infelicidade em qualquer lugar que esteja. Porque o vazio que você deixa para esse seu legado, seus filhos, vai da sua essência. Se você for uma pessoa vazia por dentro e querendo achar conteúdo em outros, jogando sua perspectiva de ser feliz em outra pessoa, você não vai deixar um legado. Você vai deixar um hereditário. Hereditário só está interessado em gastar o que é seu. Agora o legado vai ter como você, como lembrança de valores, daquilo que é certo, daquilo que é errado, do que é ética, do que é moral. Hoje em dia, ninguém quer falar de ética e moral, não interessa. Mas existe muita diferença entre o que é ético e o que é moral. Não se confunda com as coisas. Com essa chamada de tal internet, a gente costuma trocar o rápido por uma necessidade de satisfação prazerosa imediata, assim como você compra um brinquedo para uma criança e ela logo em seguida acabou porque apareceu outro novo. Um celular novo, ele acaba sendo ultrapassado apenas por 1 GB de velocidade. Para você ver como isso tem a ver com o ser humano que nós estamos vivendo hoje. Cada vez mais o ser humano está se isolando do que realmente vale a pena, do que realmente é ser uma família. Se você teve uma empresa, se você teve ganhos materiais, se você perdeu, a pessoa que gosta de você vai ficar mesmo na tristeza e na situação conflitiva que é o financeiro. A gente tendo saúde, a gente consegue passar por cima e devolver para a gente mesmo a dignidade que é ter um emprego e ter as finanças para pagar contas. Não adianta você usufruir, tá? Tudo que você compra se você não tem tempo para gastar com essa família. Onde fica a essência dessa família? Todo mundo hoje trabalha fora, principalmente a mulher. Trabalha fora, trabalha dentro de casa, conversa, tem que ser mulher, tem que ser mãe, tem que ser agradável. E as sogras, os sogros não eram dessa época, onde a mãe cuidava apenas do filho. Então, tem famílias que geram mulheres apenas para serem cuidadoras de filhos, cuidando. O serviço dentro de casa, às vezes, pode ser mais estressante que o serviço fora de casa.
As pessoas não dão valor porque não ficam dentro de casa. Quem fica consegue dar valor ao que realmente é uma mãe dedicada, é uma mãe que trabalha fora, uma mãe que trabalha dentro, por quê? Porque quando chega em casa ainda depara com problemas, ainda depara com situações adversas e tá lá. Às vezes passa a noite em claro com o filho doente e tá lá. Muitos pais hoje em dia, graças a Deus, estão trocando esses valores essenciais porque foram educadas por mães que têm compreensão. Então fala assim, como eu quero que tratem meu filho, eu quero que esse filho também trate essa esposa como deveria ser tratada. Talvez até por uma projeção dela, uma projeção indireta, porque ela foi até maltratada. Então, o que é importante hoje manter? Contato, vínculo, presença. Não adianta você falar assim, olha, eu pago as contas de casa. Eu pago as contas, então eu não quero mais falar com ninguém. Vou chegar aqui, vou deitar e dormir, que amanhã tenho que trabalhar. É muito fácil, é cômodo, confortável e fácil demais. Só que o papel de educar deve ser de ambos. O papel da educação são de ambos. A gente tem uma herança de família, de valores e conceitos que a gente tem que pôr em prática. Porque se formos educados assim, com a visibilidade de que é melhor para você, para o seu filho, para a sua família, você também vai transportar isso para a sua família. Agora, quando a gente não tem referência nem de mãe e nem de pai, me diz que tipo de pessoa essa pessoa vai ser se não houve uma referência. Ainda quando se tem um avô, um tio com o qual ainda a pessoa é cuidada, é criada, ainda consegue ter um juízo de valor, uma referência do que seja família. Caso contrário, a pessoa nunca vivenciou uma família. Jamais vivenciou uma família. Como que ela vai poder dar o que ela não tem? Então é importante você ver o seu parceiro, conhecer a família, ver se você agrada a sua sogra, ver se você agrada o seu sogro, se realmente é aceita pela família ou realmente não é aceita. Minha mãe já dizia, quando você não aceita por uma família, Isabel, pega o sapato, bate palmas e cai fora. Felizmente é assim, tá? Muitas coisas dentro da família são justamente o que? Omitidas por vergonha. As pessoas têm vergonha dos filhos, as pessoas têm vergonha do que eles são, deixam de ser, esquecem da essência humana. Eu não estou falando apenas de valores, eu estou falando apenas de ser filho e de ser pai. Ser pai, ser mãe. Quantas pessoas ainda existem muito conflitos, onde o filho ou se declara homossexual ou mesmo assim heterossexual, ainda tem muitos conflitos com os pais e as mães. Por que não é fácil aceitar o que teu filho quer ser? Normalmente na adolescência eles se transformam naquilo que você não quer, porque às vezes eles se espelham em você. Quando você vai ver, você está sendo igual que o seu pai e sua mãe. E quando o valor é bom, o fruto cresce. Cresce e dá frutos excelentes para a família. Quando o valor é ruim, quando a pessoa não se importa com a mãe, não se importa com o pai, não se importa com nada, com certeza vai ter uma crise existencial muito grande. O que está levando as pessoas hoje em dia à depressão? Isolamento total. A falta de credibilidade na entidade de casamento, que a entidade chama-se família, não é somente casamento. É muito bonito casar com buffet tal, com tapete vermelho, feito red carpet, parecendo a entrega do Oscar, com o buquê feito de cristais, ou como é que eu vi outro dia aí, congelar borboletas para sair lá. Gente, simboliza o que isso? Sua autoestima? Realmente, você acha que isso é um casamento? Não. O casamento vai vir muito depois. Depois de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. E assim por diante. Ele vai sofrer fases, ele vai sofrer altos e baixos, mas quando a semente é boa, a raiz é forte.
Se minha semente for boa, se for plantada dentro de mim por uma mãe ou um pai que se esforçou fazer o seu melhor, é claro que eu vou dar frutos bons. Agora, se não teve um pai ou uma mãe que não fortaleceu seus vínculos, seus contatos, seus valores, suas crenças, sua moral, sua ética, vai dar frutos estragados. Sim, é como uma árvore. Se a raiz for boa, você pode cortá-la pela metade, que vai renascer um galinho só. Pode demorar anos, mas esse galinho vai crescer e se tornar outra árvore melhor. É necessário você rever os seus valores para você que vai casar agora, para você que vai ter um relacionamento agora, se isso tem a ver com os nossos costumes. Muito diferente do que os outros pensam, a gente lidar com uma pessoa de outros costumes, com outras religiões, outras etnias e se juntar numa mesma família é complicado, gente. É muito complicado. Por quê? Porque são costumes e valores completamente diferentes daquele que você foi criada. Então a gente fala assim, o amor é lindo, tudo supera, entre aspas. Quando bate de frente com seus valores, com aquilo que você acredita, realmente você está condenado à falência no relacionamento. Quando a gente é jovem, como eu falei para vocês, a gente não vê isso, porque fica encantado pela paixão, aquela endorfina nutrindo a 1000 por hora, você fica cega, porque aquilo lá te encanta de tal maneira que você fala, esse é um defeitinho, isso vai passar, eu vou conseguir com que ele mude, eu vou fazer com que ele não beba mais, eu vou fazer com que ele pare de fumar, eu vou fazer com que ele não use mais droga, eu vou fazer com que ele pare de ficar viciado em trabalho, eu vou fazer com que ele se volte para a família. Esqueça, a pessoa que é dessa natureza, dessa índole, não muda, não muda. A índole é uma coisa que a gente nasce. Infelizmente, nem todos aceitam a verdade, mas a verdade é essa. É a sua índole que faz de você um ser humano. Muito fácil descartar pessoas no trabalho, É muito fácil descartar pessoas. Você consegue descartar filhos? Não. Filhos são para a vida toda. Você tem que deixar um legado, não uma herança. Um legado, ele falar que ele ganha o dinheiro dele com o próprio trabalho, com o próprio esforço, como ele vai ter que estudar para render para isso. Pode ser que ele não estude, ele ganhe muito bem. Por que não uma menina ser uma cabeleireira e ser bem sucedida? Por que não um menino ser apenas digamos assim, que tenha uma borracharia e ser bem sucedido? Por que não ser um catador de papel e ser bem sucedido? Sim. É importante a gente reconhecer as nossas origens, por mais simples que elas sejam. Elas falam por nós. Se você tem vergonha da sua origem, falando que seu pai era engenheiro, você mente para você mesmo. Que seu pai era engenheiro, sua mãe era professora, e você sabe que a pessoa não era nada, você está fardado ao fracasso. Porque aí vai existir uma crise existencial muito grande quando você se deparar com a idade adulta, que costuma ter a questão hormonal um pouco mais oscilante, faz com que você pense na sua existência, o que você veio fazer aqui e o que você pretende fazer depois. Na velhice, a gente consegue, né, na maturidade, na velhice, eu falo a partir dos 50 anos, homens a partir dos 54, mulheres a partir dos 46, elas conseguem discernir que a maturidade chegou, que está na hora de ver conteúdos e não somente rótulos. Rótulos é muito fácil ter. Posso vestir uma camiseta escrita aqui, Nike. O que significa Nike? Eu estou vestindo que rótulo? Eu compro o quê? Eu faço o quê com isso? Isso não é. Isso não define uma mulher. Isso não define um homem. Eu vou comprar o melhor carro para você. Eu vou comprar a melhor roupa para você. Mas nessa questão de capitalista, eu sei que isso, o mundo gira atrás do capitalismo, mas nessa questão de capitalismo, muita gente se perde, compra imóveis, compra outros imóveis e querem crescer mais, mas não consegue usufruir com a sua família aquilo que eles compram. A partir daí você é um fracasso, porque você não consegue usufruir.
Você não consegue lidar que você precisa parar por aí e falar, não, peraí, onde eu tô falhando? Se eu não consigo tirar férias, eu não consigo ser alguém para minha família, por que eu vou fazer isso? Por que eu não consigo usufruir do que eu tenho? Já não basta? É que a pessoa que lida com esse tipo de poder, não são todos, porque não é a realidade de muitos brasileiros, não, tá? Nem acho que no mundo inteiro. Mas quem consegue obter um determinado patrimônio, ele não consegue usufruir. Porque ele tem que pagar conta sobre esse patrimônio. O tempo inteiro ele fica escravo do trabalho para continuar mantendo um patrimônio e esquecendo da família. Quantos filhos estão drogados, alcoólatras e têm poder aquisitivo e os pais estão fazendo de tudo para tirar eles dessa situação? Hoje se dá as coisas muito fácil. É fácil dar felicidade. Você dá férias, você dá alegria, você dá prazer, você dá parque de diversões, você dá isso, mas ninguém ensina a se frustrar. E se frustrar também está no relacionamento. Isso é mentira que criança frustrada vai ter um trauma, vai ter... Mentira. É mais importante a frustração do que você dar presentes, estar o tempo inteiro pedindo aprovação do filho. Gente, uma coisa que eu vejo direto. Filho, você me ama? Quem se ama mais? O papai ou a mamãe? Desde quando, vamos pensar, na minha época, minha mãe se preocupava se eu amava ela ou não? Ela era mãe, meu pai era pai. Poderia não gostar dele ou poderia não gostar dela. Eu vou continuar amando independentemente do que ela faça ou deixe de fazer. Hoje as pessoas estão assim, olha, filho, você tá feliz? Só falta isso. Você pegar e ficar nos pés do seu filho. Amém, amém. Você ficou feliz? Mamãe te ama, papai te ama. Olha quanto eu te dou. Gente, cadê a presença? Cadê o dia a dia? Cadê estar lá com ele, vendo o que está interessando, o que está incomodando, o que está deixando ele triste? Não é você presenteando o ser que você consegue ser feliz. É outra coisa que traz isso à tona. Os valores passaram a ser matéria. A partir daí, como recuperar um filho que está drogado porque não consegue conhecer limites? Porque ele tem prazer e prazer e prazer e mais prazer e o mundo gira só no umbigo dele e você continua dando prazer, achando que você está fazendo certo. Os pais e mães erram sim também, tá? Principalmente na educação dos filhos. Eles erram muito, porque nós não somos perfeitos. Como também não vamos ser perfeitos como casais. Então, cabe a nós ter tolerância entre um e o outro para se permitir um diálogo onde o canal seja o mesmo. Não adianta um falar num canal, outro em outro. Aí vai ter um desencontro. Aí vai cada um viver, cada um sua vida, cada um isolado. Eu vejo assim, cada um no Netflix, em cima, no home theater, no seu quarto, outro, o filho também tá lá assistindo outra série. Aí, quando ele se encontra para conversar, você assistiu tal série? E aí, como é que foi o dia hoje? Tá frio, né? Não tem assunto. Gente, as pessoas não têm assunto para conversar. Não se falam mais, não dão risadas, não tem ambiente. E isso também reflete. E quando você vai ver, estudar a história de vida pregressa dessa família, do parceiro, da parceira, está se repetindo a mesma situação. Quando você vai ver, a mãe conversava com os filhos, ou o pai conversava com os filhos, em frente à televisão, que era antigamente. Então tinha que ter uma televisão na sala de jantar, na sala, na cozinha. A televisão era uma espécie de distração, para não ter o que falar. Gente, é cômodo demais isso. Só que educação dá trabalho. Dá trabalho você corrigir. Você não vai ser bem visto pelo seu filho, não. Mas não é esse seu papel, ser amado pelo seu filho naquela hora. Naquela hora tá você como pai e mãe. Pai e mãe vão entrar em conflito? Claro. Olha o que você faz com a sua filha. Olha o que você faz com o seu filho. Estão sendo pais e mães. Pais e mães têm que educar. Educar não é dizer sim o tempo inteiro. Educar é ver seu ponto de vista e trazer eles para a realidade na qual você foi educada, porque sua raiz é boa.
Quando a sua raiz é ruim, é muito fácil, a situação é cômoda, eu fico sentado, não tô nem aí, vou assistir minha série. E tem gente que se isola por completo assistindo a temporada inteira de uma série. Eu não tenho nada contra a Netflix, tá? Como antigamente eram as novelas. Quando chegava o horário das novelas, dava 8 horas, as mães loucas para ver a novela. Ai, vai o último capítulo, ai, não sei. Se deixa de viver, às vezes, uma situação conflitante entre seu parceiro ou seu filho. O que vale mais nessa vida? Você acha que esse tempo você vai recuperar? Não. Não recupera mais. Então, tempo perdido é tempo gasto. Não é somente dinheiro. Esse tempo não volta mais. E você nunca mais vai poder conversar com seu filho com a oportunidade que você deixou passar. É importante, estamos prestes no Dia dos Pais, conscientizar os pais que não é somente ser provedor, é necessário ser presença. A presença é mais importante do que tudo. Porque mesmo numa família pobre, o pai tem presença. Se ele não tem presença, é porque alguma coisa falhou na educação dele. Mas a parceira pode ajudá-lo. Por isso que eu falo, a mulher edifica a sua casa, a sua família. O homem a destrói só se for burro. Porque a mulher que está presente dentro da sua família, querendo melhorar a situação, ela está investindo esse tempo porque ela reconhece que a maturidade é dela. É comum mulheres serem mais maduras. Isso vocês podem ver até na idade da adolescência. Vocês que estiveram... Bom, eu tive um contato mais com mulheres, porque minha escola era só de mulheres. Mas vocês que têm contato aqui no Brasil, por exemplo, a escola era mista. Vocês podem ver que os meninos da mesma idade de vocês não pensavam do mesmo jeito que vocês. Completamente diferente. Por quê? Porque a sua maturidade vem não sei quantos gigas antes. Agora o homem tem uma certa dificuldade a lidar com isso. Às vezes a culpada de tudo isso é a mãe do menino. Quando a mãe do menino educa para justamente frustrar e mostrar que tem que ter respeito pela mãe, pelo pai, pelo avô, pelo mais velho, ela vai lucrar. Mas se ela falar, não, filhinho, daqui a pouco tá todo mundo indo atrás de professor, achando que o professor tá maltratando o filho. Gente, não existe professor maltratando o filho. Escola é lugar de aprendizagem para ela sair com uma bagagem para justamente fazer uma formação acadêmica lá fora. Não é para educar seu filho. A educação cabe você, pai, mãe, seja você tenha grau de instrução, seja não tenha. O que é certo, o que é errado. E você tem que mostrar esses seus valores. Às vezes os valores, a religião ajuda. Mas se tiver religião e sem espiritualidade, é muito fácil você chegar numa igreja e começar a falar mal dos outros. Quantas pessoas que eu vejo assim? Chega numa igreja, Jesus Cristo, a paz de Deus, a paz de Deus. Olha, você viu fulana, você viu ciclana, tá com fulano, tá com ciclano. Olha o filho de fulano, tá na droga, tá não sei o que lá. É porque o pai não presta, porque a mãe não presta. Isso não é religião. Isso é caráter. E caráter não tem nada a ver com a religião. Religião é um rótulo. Espiritualidade, como eu falei para vocês, é outra coisa. Se você realmente acredita em Deus, você sabe que não é um Deus que não pune. O Deus verdadeiro, ele ensina. Ensina através de quê? Sim, você passa por provações, porque um filho, um verdadeiro filho, o pai que sabe, vai precisar de aprovações. Entendeu? Vai precisar de aprovações. E essas aprovações têm que vir de quem? Dos filhos? Não. O verdadeiro pai, ele começa a falar, gente, meus cachorros estão fazendo uma ruaça. Mas é assim, porque eu tenho uma filhote de 6 meses, um husky de 6 meses, que é linda, mas eu não consigo chamar muita atenção. Porque eu sou a avó dela. Meu papel não é chamar atenção. A avó não chama atenção, tá? Quem chama atenção é pai e mãe. A avó só estraga. Então eu sou a avó da Bulgari, dessa husky aí. A mãe é minha filha. Então a responsabilidade é dela, de educar. Qual é o meu papel como mãe? Educar é duro, gente, é massacrante, acaba com a gente, porque a gente tem que ser dura e tem que ser dócil.
ao mesmo tempo. A sua dureza tem que ser permeável, fazer com que você entenda, você seja capacitada para entender que o que você está fazendo é para o bem do seu filho, não é para mal. Agora, destruir relacionamentos. A partir do momento que você veja como que é a família do seu parceiro, você já tem noção de como vai ser sua vida no final. Talvez ele te largue antes, outra vez você largue ele antes, depois. Mas o importante é que você veja quem é a família sim. Isso não generaliza. Muitas pessoas nascem sem pai, sem mãe, são criadas por instituições, mas nem por isso deixam de ser humanas. Elas sabem que o papel de ser pai, de ser mãe, por causa da instituição, isso no caso de filhos adotivos, né? A maior parte fica em instituições, eles sabem que foram educados por pessoas que têm que saber respeitar a pessoa mais velha, respeitar o espaço, fazer suas coisas, suas obrigações e cumprir, porque isso é o papel do filho, cumprir as suas obrigações, não questionar. Questionar só cabe a mãe e o pai. Mas aí eles têm que estar falando o mesmo idioma. Por isso que eu falo, não adianta você casar com um americano, você sendo latina, não adianta você casar com um alemão, você sendo índia. Não vai bater. Uma hora a conta não bate, como é a conta das mães. Tem uma hora que você fala, poxa, trabalho fora, trabalho dentro, sou mulher, sou esposa, cuido dos meus filhos, dou atenção, mas a conta não bate. Eu tenho o dobro, eu sou sobrecarregada. Ainda vivemos numa sociedade onde se massacra muito a mulher. Demais. Então não podemos justificar o ato de um relacionamento como traição, como falta de confiança, como, vamos falar assim, você confiar no seu parceiro e ele te passar a perna financeiramente também é chamado traição. Porque ele bolou estrategicamente isso para te deixar numa situação pior, ou às vezes, dependendo dele totalmente. Então, isso não é humanitário. Isso não é. Esse não é engenho de valores. A pessoa que tem valor, ela cumpre e honra a sua palavra. Se eu não quero mais a minha esposa, eu tenho que dar o porquê dessa situação. Ah, não dá mais? Não existe. Tem que ter um diálogo, uma conversa. Não dá mais significa o quê? Eu não sei o que falar, mas só sei que eu não quero. É covardia. A gente tem que assumir os nossos atos. Assumindo nossos atos, a gente também progride. Isso é evolução. A partir do momento que a gente não assume os atos que a gente fez, a gente não evolui. Fica estagnado na mesma situação. Vocês podem ver que é uma questão de energia. Isso não é macumba, não tem nada a ver com isso. Isso é energia. A partir do momento que você assume o que você fez, que fez errado, aí você começa a evoluir espiritualmente. Nessa evolução, você atrai pessoas que estão na mesma sintonia que você. Essa mesma sintonia é importante. Pode ter culturas diferentes, mas se a sintonia for a mesma, isso dá certo. Por quê? Porque as pessoas têm que estar sintonizadas umas nas outras. Principalmente quando vai dar ordem para filhos, ordem para subordinados também no trabalho, ordem para qualquer coisa, para um trabalho que você tem que fazer. Você pode pedir um colaborador, alguém, mas sempre tem que estar bem. Não adianta você trazer o seu problema pessoal para dentro de casa. Isso é o maior erro de muita gente. Não é que desgasta o casamento, é que os problemas de fora você traz para dentro de casa, todo mundo tem que assumir. Todo mundo, a família inteira assume. Quando vai ver, é irmão, é cunhado, é pai, é mãe, é sogro, todo mundo absorvendo o mesmo problema. Não existe isso. Existem mensagens no WhatsApp? Não, pelo amor de Deus, esse cara aqui, olha, gente, não tô afim de namorar, meu papel não é esse. Escuta, cada vez que aparece esse tipo de coisa, eu tenho que bloquear, porque o cara acho que não tem noção do que ele tá falando. Bom, é árabe, então já se pode ver. Não pode ver uma mulher que não esteja vestida de burca. Então, você imagina, a lei da oferta e da procura. Você está vendo como é que é uma questão cultural? Sim.
Se você veste um decote, pronto, já é puta, prostituta, vaca, vagabunda. Agora o cara não, o cara pode sair pelado para andar de carro. Ele não é considerado. Vivemos num país machista. E nesse país machista, a mulher ainda é muito massacrada. Eu sei que minha contribuição é uma gotinha nesse oceano. Não me interessa. Eu luto pela mulher desde que me conheço como gente. Porque eu acho que ainda somos fortes quando somos unidas. E maridos, parceiros, namorados, cúmplices, querem ter uma mulher de valor? Fiquem com ela ao lado. Não na frente nem atrás. Ao lado. Estar com uma mulher ao lado é permitir que ela seja ela mesma e estar feliz por ela ser ela. Não por tentar modificá-la. Ela vai ser ela em essência. Você não precisa ter cumplicidade para isso. Você não precisa temer os outros que vão fazer. Porque seu comportamento vai falar para você quem você é. Você pode estar vestindo decote, você pode estar vestindo decote nas costas, mas seu comportamento é outro. Você não precisa, a gente vai em baladinhas, né? A gente vê as mulheres atacando os homens. Olha que grau, que estágio, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, que estágio que as mulheres estão. Gente, as cachorras estão tudo aqui hoje. Mas se tivesse minha filha, eu falava para ela, por favor, fica com elas. Como ela está viajando, eu estou morrendo de saudade dela. Espero que ela volte logo para continuar minhas lives, porque aqui, onde eu vou, elas me seguem. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que estar com uma mulher ao lado é estar pleno que ela está do seu lado. Não precisa temer o que os outros vão fazer, o que os outros vão falar. Você sabe que ela está do seu lado. E ela vai estar do seu lado na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em qualquer estágio. Por mais que ela tenha pai, ela tenha mãe, ela consegue ainda ser mulher e parceira ao mesmo tempo. Porque sua cultura e seus valores são os mesmos. Quando você tem divergência de valores, você não vai ter ela do lado. Ou você vai lá ter ela quilômetros-luz, ou atrás de você, sobrevivendo às suas sombras. Sim, tem homem que tem prazer que a mulher sobreviva à sua sombra e não admite, tá? Isso que é pior, não admite. Ele quer que a mulher viva na sombra dele, o tempo inteiro atrás dele, o tempo inteiro cutucando. Ele fala, não, não quero saber mais, não quero só falar, mas não faz. Se não quisesse, já teria ido embora há muito tempo. Mas não é verdade. O que é importante nessa vida é que você mantenha, tá? O que realmente importa para você. Se são seus valores, tenha a plenitude de falar, eu tenho esses valores, é assim que eu vou querer educar meus filhos. Hoje em dia as mulheres estão demorando muito mais para ter filhos. Não sei se vocês perceberam. Vou tentar cruzar minhas pernas aqui para ficar mais à vontade. Não quero me passar mais, porque já faz uma hora que eu tô falando. Mas assim, a geração, graças a Deus, futura, eu acho que assim, elas estão perdendo essa questão da internet, a quantidade de gigas. Hoje o Instagram não mostra nem a quantidade de curtidas, porque tem muita gente entrando em doenças gravíssimas como depressão, tá? Porque se perdem o foco de quem elas são, vivem uma constante crise de vazio existencial, que não tem nada a ver com pai e com mãe, e sim com a internet, com aquilo que é passado pelos blogueiros, pelos youtubers, pelos influência digital, e que se acha certo. E ninguém questiona. O que isso que é pior, ninguém questiona. Todo mundo acha, nossa, que top, que máximo, a foto assim, a foto assim. Tá acontecendo uma desgraça, tira foto, assim, do lado da desgraça. Pá! Olha que top, vou mandar meu vídeo pro canal de televisão passar. Sensacionalismo não é real. Sensacionalismo só nutre quem tem péssima consciência, quem tem péssimo valor.
É claro que a vida real lá fora é difícil. Você vê um assassinato, você vê uma coisa, você não quer nem ver. A pessoa que tem consciência do que significa outro ser humano, evita até de ver. Por quê? Porque isso ataca ela. Agora, a pessoa que não tem consciência, como a doutora Ana Beatriz fala, né? Ana Beatriz Barbosa, que por sinal sou fã incondicional, leio todos os livros delas, acho ela sensacional. Estamos cheios de rodeados de psicopatas, que só querem viver ao redor deles. O umbigo deles é que interessa. O rendimento, passe por cima quem passar. Passe por cima da família, passe por cima do parceiro, passe por cima da parceira. O que me interessa sou eu. O prazer é meu, é imediato. Não pode demorar, tem que ser assim, rápido, rápido, rápido. Por quê? Porque ele está vivendo essa crise existencial já faz muito tempo. E simplesmente o que ele faz? Tem comportamentos psicopáticos. Sim, as pessoas que têm comportamentos em psicopatias apresentam devagarzinho, em poucos. Isso não significa que eles sejam serial killer. Serial killer é quase 1% dos psicopatas. Os psicopatas, eles estão em grandes empresas, tá? No poder, em altos cargos de escalões, passando por cima de todo mundo, esquecendo da principal coisa, humanização. O que é ser humano? A partir do momento que não se importa com a dor do outro, você já deixou de ser humano há muito tempo. Você pode falar, Isabel, quanto mimimi, humano? Gente, as pessoas estão deixando de ser humanas. Isso é real, é grave. As pessoas estão cada vez mais isoladas dentro do seu smartphone. Não é questão, não é smartphone, ou televisão, ou Netflix. É você que está em crise existencial e não é capaz de admitir e fazer uma boa psicoterapia para ver onde você se perdeu de você mesmo. Então, a crise é com você. Família agrega. Tem família que agrega e tem família que desagrega. Só faz coisas para detonar a outra família. Vocês já viram falar da Bíblia de Caim e Abel? Pois é uma história longa da Bíblia, mas nunca foi tão real como hoje em dia. Tem irmãos que se matam por inveja. Querem aquilo que o irmão tem, querem a mulher que o irmão tem, querem a profissão que o irmão tem, querem... Gente, isso é real. Eu tô resgatando muitos casais, graças a Deus, na psicoterapia, porque as pessoas estão acostumadas a deletar. Tem um defeito, é que nem um celular que vem com defeito. Joga. Não vai dar muito trabalho consertar. Então, eu sou da época que as coisas não eram descartáveis. A gente dá um jeito e conserta-se uma situação. Conserta-se uma panela que tirou o cabo. Conserta-se a panela de pressão que a borracha, digamos, ela diminuiu a elasticidade, vai lá e compra outra borracha. Isso se faz com o ser humano. A gente tenta passar para ele o melhor de nós. Olha, você pode melhorar, meu amigo, meu parceiro, meu namorado, meu marido. Desse jeito. Mas quando existe diálogo? Quando não existe diálogo, é besteira você ir para uma psicoterapia de casal. Você só vai perder tempo, gastar dinheiro, se você não quer. Você só vai fazer para aprovação, para te falar, não, eu tentei. Mentira. A pessoa que tenta, ela fica até o fim. A quem não tenta, ela simplesmente vai embora. Isso não precisa de terapia, eu me dou alta. Não, quem tem problema é ela, quem tem problema é ele. Ele precisa de terapia, ela precisa de terapia, ela é louca. Gente, quantas vezes eu vejo os homens a metralharem as mulheres chamando elas de louca. Antes fosse as mulheres loucas. Se não fossem essas mulheres loucas, não existiria tanto amor, tanta emoção em cada ser humano. Elas ainda são responsáveis pela humanidade. Coisa muito difícil no ser humano hoje. Ainda mais, não tenho nada contra os homens, mas eles demoram demais para amadurecer. Nesse tempo, estão nascendo novas gerações que as mães estão investindo na educação do filho homem, para educar para eles, para respeitar a irmã, para respeitar a tia, para respeitar a mãe deles, como eles gostariam também que respeitasse a parceira. Quando a mamãe educa para respeitar a parceira, ela está educando porque sabe que um dia ela vai embora e esse filho vai ser bem tratado. É só uma questão matemática.
Se eu trato bem minha nora, ela vai tratar bem meu filho. Se eu trato bem meu sogro, ele vai me tratar bem também. Se o sogro me tratar bem, ele vai tratar melhor meu filho também. É uma troca, gente. A partir do momento que existe conflito entre sogros e sogras, famílias, já não tem como você esperar alguma coisa de bom dessa pessoa, a não ser que ela nasça de novo em outra família, em outra encarnação. Mas não cabe a você levar esse legado. Meu muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Família é o alicerce do futuro. O que mais, vamos pensar assim, em questões espirituais, o que mais o mal quer detonar é as famílias. As famílias estão sendo destruídas por coisas materiais que não têm importância nenhuma. Você vai embora desse mundo, você só leva a roupa do corpo, que ainda é outra pessoa que escolhe para te enterrar. Então, onde existe a verdadeira, o verdadeiro eu, onde está? Muita gente está perdida dentro do seu próprio eu, encarcerada dentro de si própria, não conseguindo enxergar a verdade do outro. Só pensa em seu umbigo e seu umbigo. Alguém aqui já fez trabalho voluntário? Alguém aqui já tentou? Porque é muito fácil falar assim, eu dou dinheiro para tal instituição, não sei o que, Criança Esperança, Instituto do Câncer. Vai lá ver. Vai lá vivenciar. Aí é outra coisa. Aí você volta a perceber o quão vulnerável você é e como você pode acabar o final dos seus dias. Quando você lida com a vulnerabilidade do ser humano, você consegue enxergar melhor o que é o final da gente. Morte dói? Eu já escutei pacientes falar que dói. Quem já chegou perto. Dói muito. Então, é melhor você reconsiderar o que é certo, o que é errado para você não querer que façam com você também. Porque a vida é um bumerangue. Assim que vai, volta. Tudo que você faz, volta. Tudo que você justamente deseja para o outro, volta. Irmãos, família, tem muito a ver com isso. Quando a família é boa, a semente é boa, ela produz frutos maravilhosos. Quando você tem uma parceira que está do seu lado e não atrás ou na frente, você vai ter alguém com quem envelhecer e pensar na sua velhice do seu lado. Porque você não vai ser flor a vida inteira, não vai ter o rosto bonito a vida inteira, não vai ter o corpo de 20 anos a vida inteira. Você vai envelhecer. Nesse envelhecimento você vai se apaixonar pelo seu parceiro ou sua parceira do jeito que ela está, do jeito que vai se transformando. Você vai vendo o encanto do envelhecimento. Cada idade tem seu encanto. Não adianta você querer ter 20 se você tem 50. Não adianta você querer ter 30 se você tem 60. O que não deve envelhecer é seu espírito e seu bom humor. Esse sim. O bom humor para encarar todos os problemas. Porque problemas financeiros o país todo passa. Problemas financeiros as famílias passam. E é onde mais pecam no problema financeiro. Onde não existe mais comunicação, fica achando que isso é o fim do mundo e não é. Para um filho, uma filha, não significa nada. É claro que eles não querem ver os pais separados. Mas infelizmente pais que acham que tudo é finanças, tudo é patrimônio, eles vão se perder dentro de si próprios. Não vão se encontrar nunca mais. Fique com alguém que te enxergue além do que você é. Meu muito obrigada. Boa noite.